Começa agora o programa Coisas de Cajazeiras, com Cristiano Moura. Olá, eu sou Cristiano Moura. Estamos começando o 15º episódio da primeira temporada do programa do blog Coisas de Cajazeiras na TV Diário do Sertão. Neste episódio, vamos falar dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e sua importância na história contemporânea. Na entrevista de hoje, um papo sobre arquitetura e urbanismo com o arquiteto Silton Henrique. No Almanac, a seção Retrovisor fará um passeio por alguns dos mais emblemáticos edifícios de Cajazeiras. Nas andanças pelo sertão de Cajazeiras, o nosso giro regional. O programa Coisa de Cajazeiras vai ao ar às terças e quintas-feiras, às 7h30 da noite, na TV Diário do Sertão e na Netline HD TV Canal 3. Para assistir pela internet, acesse tvdiariodosertão.com.br e coisasdecajazeiras.com.br. Não saia daí, eu volto já. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. O Dia do Arquiteto é comemorado anualmente em 15 de dezembro no Brasil. A data homenageia os profissionais responsáveis por pensar e projetar o plano e o design de uma construção. Com criatividade, conhecimentos de física e sensibilidade, o arquiteto consegue construir verdadeiras obras de arte. A data, 15 de dezembro, foi escolhida por ser o nascimento do ilustre arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, responsável por pensar e projetar diversos prédios e monumentos que são ícones da arquitetura moderna. Niemeyer é uma inspiração para vários arquitetos em todo o mundo. Construir, criar e ser capaz de traduzir um desejo é de fato uma arte. Ele é formado pela Universidade Federal da Paraíba com especialização em planejamento urbano e gestão ambiental e também em gestão de obras e tecnologias. Foi secretário de Planejamento da Prefeitura de Cajazeiras, professor substituto do IFPB, inspetor auxiliar do CREA, conselheiro estadual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba e atualmente é presidente da PETRA, a Associação dos Arquitetos do Sertão da Paraíba. A entrevista de hoje é com o arquiteto Silton Henrique, que está aqui ao vivo no estúdio da TV Diário do Sertão. Seja bem-vindo, Silton. Muito obrigado por você participar do nosso programa Coisas de Cajazeiras. Cristiano, eu que agradeço, é uma satisfação tremenda poder... estamos aí uma data que é muito simbólica para a gente, os arquitetos e urbanistas do Brasil, então é um prazer estar aqui contigo para conversar um pouco sobre arquitetura. Muito bem. Quais as funções de um arquiteto? O que é que o arquiteto faz? Ele só faz aquele desenhozinho lá e manda para o mestre de obras construir? Tem até um livro que, infelizmente, eu não lembro agora, que é O Arquiteto Também Faz. Na verdade, a arquitetura, ela abrange muita coisa, né? Assim como as demais profissões, ela é uma profissão generalista e o arquiteto ele faz diversas coisas. Mas, logicamente, nós somos formados praticamente no intuito de sermos arquitetos como o cidadão, as pessoas, a sociedade brasileira conhece, que é projetar edifícios, projetar construções de todos os tamanhos para serem executados, né? Então, o glamour da arquitetura está nisso, né? A gente projetar, imaginar, usar a técnica, as tecnologias construtivas para serem executadas e tornarem-se ambientes onde o cidadão, a pessoa comum, o homem possa fazer uso desse ambiente. Quais os fatores que influenciam a sua arquitetura? Certa vez eu fui entrevistado por uma revista em João Pessoa e a jornalista se incomodou porque ela estava entrevistando vários arquitetos e ela fez essa mesma pergunta: em quem você se inspira, qual é a sua linha de arquitetura? E eu disse para ela que não tinha, apesar de admirar vários profissionais da área, mas eu não tenho especificamente um ícone que eu siga, que eu me inspire diretamente. Eu gosto de ouvir
o cliente, o cidadão comum, ouvir os seus anseios e assim projetar o que ele precisa e com as suas condições financeiras, logicamente. Você então conversa com o seu cliente e absorve, extrai dali o que você transfere para o seu projeto, as necessidades, os gostos, enfim, você traça ali um perfil do cidadão e leva isso para o seu projeto? Como é que você dá esse processo? Sim, é praticamente isso que você falou. Assim, a gente não pode esquecer jamais que a gente tem que seguir normas construtivas, né? Temos que seguir a técnica, temos que seguir as normas municipais, o Código de Obra do município. Às vezes temos que seguir normas estaduais, como é o caso do IFAEP, em projetos que são dentro de centros históricos. Muitas vezes temos que seguir normas do Ministério do Meio Ambiente e por aí vai, né? Leis ambientais, mas melhor dizendo, né? Então, a gente escuta se é o tema, se é residencial, se é comercial, e aí o arquiteto, ele tem que ir além de escutar o cliente, ele tem que corrigir, porque muitas vezes o cliente quer dar um passo maior do que o que ele pode. Então, isso o cara, depois de quase 26... perdi as contas, quase 23 anos de formado, eu estou indo nessa linha. Eu faço questão de corrigir o meu cliente e fazer com que ele desista de certas coisas que ele não tem condição. Tipo, eu quero um jardim monumental, eu quero uma piscina, eu quero isso. Não, peraí, vamos com calma, que isso aí não vai... Eu tenho que discutir sempre, eu tenho que estar sempre ali com estimativas de custo para que ele não fuja desse sonho dele. Lógico, às vezes ele quer isso mesmo, ele usa um dinheiro que ele tem, vende uma propriedade para fazer um edifício comercial, para fazer a sua residência, muitas vezes, mas isso tem que ficar muito claro na entrevista. O cliente ele tem que ser muito específico. Então, nossa função é extrair isso do cliente. Então, tanto o seu gosto pessoal, o que ele quer, qual é o uso desse equipamento e até onde ele pode ir, né, com recursos financeiros. O seu mercado é restrito a Cajazeiras ou você tem mercado regional? Como é que funciona isso? Não. Pelo fato de você estar radicado aqui, é por isso daí a minha pergunta. Não, eu atuo em praticamente 3 estados, né? Especificamente nesse momento, né, um momento de crise, né? As construções aí tiveram um baque muito forte, né? Na minha visão de mercado caiu aí 70% a construção. Na minha visão, aqui, porque isso é muito setorial. Claro. Se você está lá em João Pessoa, a realidade é outra. Mas aqui o que eu percebo é que as pessoas desistiram de grandes planos, né? E elas estão reformando muito. E eu estou atendendo praticamente aqui as cidades mais próximas de Cajazeiras, né? Os estados vizinhos, esses clientes praticamente sumiram, mesmo porque também tem outros profissionais. Assim, a arquitetura, ela de 5 anos para cá aumentou em mais de 50 mil profissionais, né, no Brasil, né? Quase isso, né? Sim. Então, existem faculdades, antes a gente só tinha faculdade na capital do estado, hoje a gente tem 11 faculdades em atividade com cursos abertos na Paraíba, então isso facilita que esses arquitetos, esses profissionais estejam permeando mais os municípios. Você foi professor substituto no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, aqui no campus de Cajazeiras, não é isso? Como foi essa experiência? Infelizmente eu deixei de ser professor por vários motivos, dentre eles não ter o tempo propício para me preparar para concursos, sobretudo nas instituições públicas, porque você tem que estar muito focado e estudando bastante para se aventurar nos concursos. Eu gosto demais de ser professor, mas infelizmente o escritório me tomou de uma forma... tanto que a primeira vez que eu fui, eu estava praticamente sendo secretário do município ainda estava naquele estágio de saída, mas ensinei por 4 anos no IF, comecei como um professor no curso de agrimensura, e numa segunda oportunidade, porque era substituto, né? Então você fazia o contrato de 2 anos. Sim. E você não podia fazer o concurso imediatamente ao término do seu contrato. Existia na época um intervalo, que você tinha que passar 2 anos. Uhum. E eu passei 2 anos, depois voltei, fiz o concurso e passei novamente. E ensinei por mais 2 anos, mas aí já no curso de edificações.
Então foi uma experiência muito gratificante. No momento você está no magistério? Não, eu estou me preparando, né? Assim, tô aí na luta para fazer um mestrado agora. Sim. E espero poder logo estar dentro de sala de aula e ensinando para alunos de arquitetura, que é o meu grande sonho, né? Porque eu ensinei a técnico em eletricidade, Claro. em edificações, mas não era o meu objetivo. Mas, logicamente, que eu gostei muito de ensinar no IF, aquela instituição é maravilhosa, pessoas maravilhosas, o espaço é maravilhoso, mas meu objetivo é ensinar para arquiteto, para estudantes de arquitetura. Muito bem. Silton, você foi secretário de planejamento aqui no município de Cajazeiras, no começo da gestão do prefeito Carlos Antônio, Sim. em 2001, se não me falha a memória. 2000, né? E a Secretaria de Planejamento é conhecida nos bastidores administrativos como a grande delegacia da prefeitura. Tudo quanto é problema chega por lá. A que se deve isso? Como foi sua passagem pelo cargo? Como é que você vê a atuação da Secretaria de Planejamento no seu campo? Naquela época, Cristiano, eu tinha 28 anos. Então você tem que analisar naquele tempo. Sim. Então, com 28 anos, eu tinha a experiência de um profissional liberal com 28 anos. Né? E foi gratificante, eu agradeço a Carlos Antônio que fez o convite. E eu tive uma experiência muito importante para a minha vida profissional, porque o profissional ele tem que esquecer um pouco a faculdade que ele passou e cair na realidade. Isso. Né? E eu tive a grata satisfação de trabalhar como secretário de Planejamento Urbano, né? No nome é só Secretaria de Planejamento, mas na verdade a gente tratava lá de planejamento urbano. Sim. E eu tive contei com algumas pessoas ali dentro que me ajudaram bastante. E tive uma experiência muito gratificante. Assim, fiz convênio com o IF, Escola Técnica na época, para trazer estudantes para serem fiscais de obra. Tentei implantar o geoprocessamento, não consegui, não houve tempo nem recurso para isso. Tentei modificar o plano diretor, mas o que é que acontecia? Secretaria de Planejamento, hoje a coisa mudou. Nós temos arquitetos concursados, nós temos um secretário atual que é arquiteto, depois desses 18 anos. Uhum. Né? E está muito bom. Assim, o Ministério da Cidade trouxe uma inovação, trouxe um implemento para os municípios muito grande. E eu não peguei essa época. Né? Então eu tive muitas dificuldades, mas... eu acredito que eu tenha feito um trabalho satisfatório. Tentei resgatar o código de obra do município, tentar pô-lo em prática e foi importante. Que pena que eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. O código de obras, o código de postura do município de Cajazeiras é da década de 70. 1978. 78, quando era prefeito de Cajazeiras, o empresário Chico Rolim. Sim. 40 anos passados... Ninguém conseguiu ainda atualizar, modernizar esse código. Qual é o grande empecilho, na sua opinião, claro? Vontade política? Conhecimento do tema pelos gestores, porque as cidades de pequeno porte, saúde e educação são duas secretarias que enchem os olhos. Ela tem ali um grande foco de empregos, de comissionados. Então, as outras secretarias, elas ficam meio que... Lógico, isso depende de lugar para lugar. E, culturalmente, Secretaria de Planejamento Urbano não é uma coisa muito valorizada. Né? Para você ter uma ideia, São Paulo, que é a cidade dita mais rica do país, ela tem o que aí? Ela tem aí... Ainda hoje tenta consertar os problemas por não ter feito um planejamento urbano satisfatório. Até mesmo as cidades que nasceram planejadas, como é o caso do que você citou, de Ascanemar e Lúcio Costa em Brasília, perderam o controle. Então, 85% do cidadão brasileiro mora em cidades. E esse número tende a aumentar. Então, está na hora, os gestores estão acordando para o urbanismo, né, e valorizando mais essa pasta, mas é uma coisa bastante recente. Isso aí, para a gente aqui no Sertão, a gente pode dizer que isso é uma coisa de 20 anos para cá. A gente tem observado o crescimento
do espaço urbano, do tecido urbano de Cajazeiras nas últimas décadas, nas 2 últimas décadas, mais especificamente. Como é que você vê esse crescimento? A gente que tem um olhar de leigo, eu particularmente observo que é meio desordenado, os loteamentos são meio que mal desenhados, mal conectados, ruas estreitas, ruas largas demais que desembocam em ruas estreitas. Como é que esse trânsito vai fluir no futuro? Como é que você vê? Qual é a sua leitura disso, Silvio? Cristiano, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque eu sou o técnico da área. Claro. Desde o momento que eu cheguei aqui em 1996, que de lá para cá eu só vejo absurdos, né? Justamente por nós não termos instrumentos que fortalecem o planejamento urbano, que é justamente um plano diretor que tem que ser renovado a cada 5 anos. O nosso aqui já tem mais de 30. Nosso é de 1900. Não, na verdade, o Código de Obra é de 77. Sim. E o plano diretor é de 78, que quando ele foi feito, ele foi muito bem feito. Só que nunca foi seguido. Pois é. Então, a gente tem que ter esses instrumentos. Então, e tem que ter equipe técnica acompanhando esse documento, né? E fazendo com que essa coisa saia do papel e vá para a cidade, o crescimento da cidade. Você tem razão. Cajazeiras, ela cresce ao léu, assim, ela cresce no empreendedorismo dos loteantes. Sim, perfeito. Mas eles não são culpados. Eu quero deixar isso muito claro. O culpado é o município. Que permite. São os órgãos que fiscalizam. Porque quando uma planta de loteamento chega ao município, primeiro ele tem que passar pela SUDEMA, para saber se está sendo ali, sendo verificadas as taxas, as áreas verdes, enfim, as questões de meio ambiente. A gente aqui não fiscaliza um loteamento como a Lei Federal 8666, se eu não me engano, que é a Lei de Loteamentos no Brasil, né, que é uma lei federal. A gente também não observa isso. A coisa está mudando. Lupa. A coisa está mudando, mas por isso que a gente vê as pessoas caminhando pelas ruas e não pelas calçadas. No Código de Obras da gente, a calçada, a menor calçada é 2,20 metros, se não estou enganado. A menor. A menor. Porque você tem que imaginar que ali tem o orelhão, que isso é uma coisa do passado, mas claro, você tem que ter os equipamentos, posteação, lixeira, seja o que for, e tem que ter 1,20 de passagem livre, e tem que ter uma área que pode ser uma rampa para entrada na edificação, enfim. Isso dá ali no mínimo 2,20 metros. E a gente não tem. A gente tem loteamentos aprovados aqui com 1,20 metro, 1,50 metro, né? Então, totalmente insatisfatória, sem falar dos obstáculos, degraus e rampas deslizantes sem o material correto. Não tem a fiscalização que deve, né? E isso é difícil de ser resolvido. A gente há de convir que ninguém vai desmontar a cidade e montá-la do dia para a noite. Isso é um negócio que é impraticável, né? A solução seria pegar justamente esses novos loteamentos e ir dando a disciplina que a legislação exige. O que dá para ser consertado, que seja consertado. Eu me lembrei agora de um episódio, esse negócio de ser consertado. A Coronel Guimarães, né, se pensava indenizar o lado esquerdo de quem vai para o Leblon, sair ali para alinhar, porque ela faz tipo um isso, V, né? Então, alinhar. Só que isso seria uma ação de um desgaste político e financeiro muito grande, né? Então, é realmente complicado. Então, o que dá para desapropriar, ainda é possível desapropriar. Agora, falta realmente vontade política, coragem política e uma visão de gestor para esse lado. Um cara que entre, um gestor que entre dizendo assim: eu quero tratar o urbanismo da cidade. Isso tem que ser uma plataforma do político, né? Lógico, porque saúde e educação você há de convir que é obrigação. Claro. Então, se você entra com esse intuito de organizar a cidade, aí as coisas começam a acontecer. O Centro Histórico de Cajazeiras é tombado por força de lei estadual e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba, o IFAEP, tem toda uma ascendência nas autorizações de construções e demolições. Esse perímetro a gente sabe que vai ali do Tênis Clube, né, que é o embrião da cidade, o núcleo original, até mais ou menos ali na esquina do Banco do Nordeste e algumas ruas do entorno. Essa delimitação está sendo obedecida, essa delimitação atrapalhou o desenvolvimento do centro,
Essa delimitação está preservando realmente os imóveis históricos do centro de Cajazeiras? Primeiro te corrigir numa coisa. Em 2003, nós chancelamos o IFAEP como ele teria que gerir, sim, né, esse desenvolvimento do cinturão histórico. E dizer que nem tudo é tombado. Nem tudo é tombado. Se nós temos aí, vamos lá, vou aqui chutar, mas se nós temos aí 1000 imóveis dentro dessa área, tombado, a gente vai ter aí o quê? 7 endereços. Porque o tombamento é praticamente agora me fugiu a palavra no direito, mas é uma imposição dizendo que ali não se pode mexer, ou pode, mas que se passe pelo crivo do IFAEP, que é que vai ver quais as condições de mudança daquilo ali. Mas o que é tombado realmente, existe várias restrições. Você não pode, só um exemplo fácil, você não pode pintar a sua parede com uma tinta de semibrilho ou com brilho, tem que ser fosco. Mas existem muitos imóveis. O IFAEP é um mal necessário. Se nós tivéssemos um corpo técnico dentro da prefeitura, de vários profissionais arquitetos e engenheiros civis, dentre outras categorias, até historiadores, se a gente tivesse esse corpo técnico, a gente, entre aspas, não precisaria de IFAEP. Então o IFAEP foi um mal necessário, porque se não fosse ele, muita coisa teria sido demolida. Agora, lógico, o país tomba um imóvel e não te dá nenhum suporte. Pois é. Então, você é dono de um imóvel tombado, você não pode demolir, você não pode ampliar, você não pode trocar o telhado sem que passe por eles. E você não recebe qualquer benefício econômico, né? Assim, isenção, ou até mesmo anualmente você receber um incentivo para pintar, para manter aquilo ali. Então, lógico, existe esse lado, mas como no Brasil tudo é meio que pela metade, eu tenho que dizer que para Cajazeiras isso foi um mal necessário. Muito bem. Silton, você também foi conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba. Também foi inspetor do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia. A fiscalização desses órgãos aqui tem sido bastante atuante. Como é que está o exercício da profissão de arquiteto? Ainda existem muitos desenhistas técnicos dando trabalho a vocês? A gente tem que atentar para o fator histórico, né? Assim, o arquiteto, ele não é um profissional muito presente, isso culturalmente, ele ainda não está no inconsciente popular. Ele é visto como alguém que vai encarecer, que não, eu vou construir uma coisa simples, eu não preciso de arquiteto. É um grande engano. É o contrário. Seria melhor que, vamos chamar de charlatões, os desenhistas, seja o que for, que ele fizesse só coisa para rico, porque ele não tem qualquer controle. Ele não tem noção de proporção como deveria ter, e a responsabilidade, porque a partir do momento que você se responsabiliza com uma anotação de responsabilidade técnica, que é um documento do CREA, ou o registro de responsabilidade técnica, que é do Conselho de Arquitetura, você pode ser acionado judicialmente se você cometer algum erro técnico ali. Eu vejo com preocupação, assim, culturalmente a coisa ainda está acontecendo, está melhorando muito. Nós temos uma faculdade, a Faculdade de Santa Maria tem um curso de arquitetura. Isso a médio e longo prazo, essa realidade vai mudar cada vez mais, mas ainda existe na verdade, o usuário, a pessoa que vai construir sua casa, ela ainda não tem, ela não tem esse nível cultural de entender, nem que eu vá ali conversar com um arquiteto para saber quanto é que ele cobra, o que ele tem de diferencial para mim. Sim. Eu fico muito triste quando eu vejo essas casas econômicas que estão sendo feitas aí, e que eu olho para elas e digo assim, eu conseguiria fazer mais barato e melhor. E olhe que elas custam pouco, hein? Teoricamente. Aí a gente teria que agendar outra entrevista. Porque assim, esse negócio de Minha Casa Minha Vida é aquela coisa. Se o teto na Caixa Econômica para Cajazeiras enfim, 125 mil, então não interessa. Qualquer casa é 125 mil. Exato. Então, e aí? Eu posso fazer uma casa de 100 mil
e ter um lucro legal para vender mais rápido. Claro. Mas parece que isso não existe, é sempre se buscando o teto como para faturar os o máximo. Salários dos juízes. Dos juízes, verdade. Silton, recentemente foi fundada a Petra, a Associação dos Arquitetos do Sertão da Paraíba. A que veio essa associação? É uma alegria enorme poder falar da Petra, porque nós somos conhecidos no estado da Paraíba como os arquitetos de Cajazeiras são unidos, porque isso é raridade, porque geralmente os arquitetos não se dão muito bem entre eles, porque como a arquitetura também tem muito de subjetividade, claro. Então tem aquela ciumeira, fulano conseguiu um importante prédio na Epitácio Pessoa, porque conhecia Cicrano. Então, infelizmente, mas isso está mudando. Assim, o arquiteto fazia parte do CREA, saímos em 2000, no começo de 2011, né? E a gente está trabalhando essa valorização profissional, né? Mas a coisa está acontecendo devagarinho e eu tenho certeza que a médio prazo, se eu não me perdi aí na sua pergunta, você me perguntou... Aqui veio a Petra. Sim, então, é só um clubinho? São aí quantos? Vamos lá. Aí justamente por isso, aqui foi formiguinha. A gente foi primeiro se reunindo para tomar uma cerveja, depois para conversar amenidades, e a gente foi se fortalecendo e disse, por que nós não vamos, e com esse exercício legal tão forte que tem em Cajazeiras, por que a gente não se une e tenta batalhar, né? E a gente está aparecendo para Paraíba, a gente é convidado, fizemos uma palestra agora em Patos, fizemos uma palestra na Santa Maria há pouco, falando sobre isso. Então a coisa está acontecendo, a Petra veio para valorizar o exercício da arquitetura e do urbanismo no sertão. Que bom. Silton, qual é a sua maior obra na arquitetura? Qual o seu maior projeto? Qual que lhe dá mais orgulho? Eita, que pergunta difícil. São muitos projetos, eu sei, mas qual é aquele predileto, aquele eu gostei de fazer? Tem vários, porque, veja só, eu vou responder a sua pergunta, mas a maior dificuldade de se fazer arquitetura aqui é você... Hoje a gente olha Instagram, olha internet, e a gente vê obras faraônicas, tecnologias construtivas das mais tecnológicas possíveis, e não pode trazer quase nada para cá. Então, o que a gente faz de que você pode fotografar e mostrar para o mundo inteiro são poucos exemplares, né? Assim, lógico, isso depende do referencial adotado, mas é difícil você trabalhar. E até a matéria-prima que tem aqui, eu vou citar o exemplo do aço, que o aço é muito usado desde os anos 50 nos Estados Unidos, mas para a gente é uma coisa muito ali embrionário ainda, é você ter os profissionais que trabalham com esse tipo de matéria-prima. Então, mas eu tenho algumas casas aqui que eu gosto de fazer, tem algumas clínicas, tem a clínica que foi ampliada agora, a Clínica Sabino Guimarães, enfim. Eu tenho alguns projetos que eu tenho orgulho, porque eu consegui fazer aquele conjunto de coisas. Está no momento certo, na hora certa e com o cliente certo, né? Trabalhando dentro da minha técnica, o convencendo de algo que ele não queria ou tinha receio, e depois ele olhar e dizer, poxa, como isso aqui ficou fantástico, né? Então, mas assim, não vou citar uma exclusiva, mas tem aqui no Rio Grande do Norte, tem umas coisas que eu também fiz lá em Pau dos Ferros, umas coisas que eu fiz muito legais, mas enfim, é uma batalha diária. De hoje foi com Silton Henrique do Nascimento, arquiteto e urbanista. Muito obrigado, Silton, pela sua presença aqui no episódio de hoje do programa Coisas de Cajazeiras. Eu que agradeço, eu espero que a gente possa voltar aqui com uma turma de arquitetos e que você possa provocar. Vamos falar de Cajazeiras, sim. Vamos colocar o dedo na ferida e falar o que a gente precisa, né? Agradeço o Diário do Sertão, agradeço Coisas de Cajazeiras e estarei sempre à disposição, Cristiano. Faremos isso. No próximo bloco, no Almanac, vamos fazer um passeio por alguns dos mais emblemáticos edifícios de Cajazeiras. Não se bula que eu volto já. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.
O Dia do Engenheiro é comemorado anualmente em 11 de dezembro no Brasil. A data homenageia os profissionais responsáveis em desenhar, projetar e concretizar construções, sejam residências ou prédios comerciais. O engenheiro civil é um dos principais responsáveis pela segurança de um projeto. Um pequeno erro nos cálculos poderia colocar a vida de muitas pessoas em perigo. O engenheiro Alexandre José Cartacho da Costa falou sobre a data. Meu nome é Alexandre Costa, sou engenheiro mecânico, graduado pela Universidade Federal da Paraíba, com especialização em gestão e estratégia de negócios. E vamos deixar nossa mensagem para o Dia do Engenheiro, 11 de dezembro. Vamos deixar bem claro que 11 de dezembro comemora-se o Dia do Engenheiro Civil. E como a engenharia dispõe mais de 30 tipos de engenharia, da engenharia mecânica, engenharia eletricista, engenharia de alimentos, engenharia de computação, percebe-se que o engenheiro hoje é fundamental no processo de desenvolvimento da sociedade, principalmente dentro das suas áreas de abrangência. O engenheiro hoje ele projeta, o engenheiro desenha, o engenheiro executa, o engenheiro fiscaliza a obra. Então, no processo de desenvolvimento, o engenheiro é de fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade. Vários tipos de engenheiro, dentro dessas profissões do engenheiro, das atividades dele, se ele for projetista, ele vai ficar dentro de uma sala, projetando hoje, utilizando instrumentos da nova tecnologia de informática, utilizando o AutoCAD. Se ele for na parte de execução, ele tem que estar na obra. Se for na parte de fiscalização, ele tem que estar saindo do birô, botar o capacete e estar acompanhando. Isso, basicamente, é um dia a dia do engenheiro. Geralmente a engenharia está no sangue. Geralmente esse tipo de profissão passa de pai para filho. Eu mesmo sou engenheiro, sou engenheiro mecânico e tenho um filho engenheiro civil. Geralmente isso é que você consegue, pela maneira que você trabalha, ele envolve muitas pessoas e seduz. Geralmente o trabalho do engenheiro ele consegue seduzir tantas pessoas no seu redor, como quem trabalha, como parceiro, como aquelas pessoas que prestam serviço. É um benfeitor da sociedade do engenheiro. Ser engenheiro é uma realização que eu não pude completar como todo, que eu terminei o meu curso de engenharia mecânica e meu sonho era ir para Frankfurt. Cheguei a estagiar em Itaipu, na usina binacional em Itaipu, fiz contatos com várias empresas transnacionais, por questão de contingência, eu tive que voltar para tocar os negócios da família. Virei agropecuarista, virei empresário da área da construção civil, mas fico extremamente satisfeito que continuo executando e trabalhando na área. Isso me dá uma eterna satisfação. E já que esse episódio está meio que temático com as engenharias e arquiteturas, vamos agora fazer um passeio por algumas das mais emblemáticas construções da Cajazeiras de outrora. O chamado solar da família de Joaquim Costa, avô aí do nosso amigo Alexandre Costa, permanece em nosso imaginário saudosista, bem ali, próximo de onde um dia funcionaram o Hotel Cajazeiras, o Banco do Brasil, onde hoje é o estúdio da difusora Rádio Cajazeiras, a agência da Ford, que depois foi Volkswagen, e foi capitaneada pelos irmãos Tota e Zé Assis. Esse belíssimo prédio aí também abrigou o Grande Hotel. Hoje ele está completamente desfigurado, continua de pé, mas está completamente desfigurado. Na próxima fotografia, nós vemos o velho posto Esso dos irmãos João Augusto e Moisés Braga. Esse posto estava localizado em frente à antiga rodoviária Antônio Ferreira. Essa foto aí é de meados da década de 60. O imóvel típico foi demolido para dar lugar ao posto Maralto. Já o Colégio das Freiras Carmelitas, nesta fotografia de meados da década de 1950, era localizado na rua Padre José Tomás de Albuquerque. Posteriormente, o prédio cedeu lugar ao Cinepax. Com a extinção do cinema, foi construído o edifício Dom João da Mata, o prédio do Bispo, como todos nós conhecemos.
A livraria Rio Piranhas, de propriedade do professor José Antônio de Albuquerque, era localizada na esquina das ruas Padre José Tomás com a Avenida Presidente João Pessoa. Com as obras de alargamento da via que ocorreram na administração do prefeito Antônio Quirino de Moura entre 73 e 77, o prédio foi demolido e o empreendimento foi transferido para a rua Padre Manuel Mariano. Nesta foto, o aspecto de alguns dos estabelecimentos comerciais da rua Epifânio Sobreira em meados da década de 1960, quando vemos as lojas A Triunfante de Agamenon Holanda, a Matriz dos Armazéns Paulista de Chico Rolim e o Armazém das Fábricas do Padim Valdemar Matias. Esse prédio mais alto que nós vemos na foto abriga hoje a loja Narciso. Aí nessa próxima foto, o belíssimo e vetusto seminário Nossa Senhora da Assunção, em meados da década de 70. Ele paira aí incólume naquelas colinas da zona sul de Cajazeiras. Já esse belíssimo edifício foi construído para abrigar a Casa Ipiranga, do comerciante Álvaro Marques. Foi construído aí em meados de 1925 e, segundo estudiosos, não foi feito por qualquer pedreiro sem formação, e sim por bons estucadores. Abrigou também no primeiro andar, a gente vê a placa, a mesa de rendas, o que equivalia ao fisco, a receita estadual da época. Localiza-se na esquina das ruas Padre Zé Tomás e Epifânio Sobreira, de frente à Praça Coração de Jesus, e atualmente abriga a Daniele Fashion, da empresária Vilmar Rolim. E essa próxima fotografia é de um dia desses, pertinho aí da década de 90, mais ou menos, quando o açougue público municipal ainda era grande e homenageava o comerciante José Palmeira Sobrinho. Hoje mudou de nome, mas a função permanece quase que inalterada. O professor Francilino Soares diz que estamos acostumados a associar a casa aos seus respectivos moradores. Assim, é impossível contemplarmos a residência desta foto sem associá-la ao casal Romualdo Braga Rolim e sua esposa Nerita. A majestosa residência está localizada na chamada Praça da Matriz e ainda hoje bem conservada como nos idos dos anos 60. Esse é o aspecto da rodoviária Antônio Ferreira e do Hotel Esplanada, em meados da década de 60, quando ambos foram inaugurados, frutos da visão do empresário Raimundo Correia Ferreira. Já o edifício da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, nessa foto vemos o momento da sua inauguração, foi construído pelo prefeito Otacílio Jurema e inaugurado em 1955. Fica localizado na rua Coronel Juvenes Carneiro, no centro de uma área bastante extensa, com espaços para jardins e árvores, dos lados e por trás, e também existe uma bela praça denominada de Dom João da Mata. Aqui vemos a imponente barragem Engenheiro Avidos, lá no distrito de Boqueirão de Piranhas, quando o sangradouro José Dias Neto ainda era sobre a parede. Essa foi uma grande obra de engenharia no nosso município. E o aglomerado de pessoas que aparece nessa foto, feita provavelmente em 1928, deve-se ao ato de inauguração do prédio do Motor da Luz, lá no cantinho, lá no fundo da foto. Esse prédio era localizado no final da atual Avenida Presidente João Pessoa, na época chamada de Rua 7 de Setembro, já próximo lá do Balde do Açude. Mas o que nos chama mais a atenção nessa foto é o majestoso edifício OK, que abrigou o Cine Éden, o Excelsior Clube e posteriormente serviu também de sede do Jovem Clube. Esta é a firma J. Matos e Companhia, uma potência econômica instalada em Cajazeiras no final da década de 20 pelo coronel Joaquim Matos. A usina Santa Cecília era uma fábrica moderna que chegou a exportar fardos de algodão e seus subprodutos para países como França, Alemanha, Inglaterra e Dinamarca. O dinheiro europeu chegava a Cajazeiras pela linha do trem que passava quase na calçada da usina e depois era trocado pela moeda brasileira em bancos de Fortaleza. A Diocese de Cajazeiras foi criada pelo Papa São Pio X em fevereiro de 1914 e instalada no ano seguinte com a cerimônia de início do ministério do primeiro bispo, Dom Moisés Coelho. A catedral, que nós vemos na foto, dedicada a Nossa Senhora da Piedade, tinha sede onde atualmente está localizada a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Essa fotografia é da década de 1930.
dia de Santa Luzia é comemorado anualmente em 13 de dezembro. Esta data é uma celebração religiosa do catolicismo em homenagem à padroeira dos olhos e da visão, para os católicos, é claro. Além de ser a padroeira da visão, Santa Luzia também é considerada a protetora dos oftalmologistas. Aliás, Santa Luzia em latim significa literalmente santa portadora da luz, ou aquela que leva a luz. A história de Santa Luzia, ou Luzia de Siracusa, conta que esta jovem italiana teria abdicado de toda a sua riqueza para ofertar aos pobres e sofreu perseguições por ser cristã. De acordo com a lenda, os olhos de Santa Luzia teriam sido arrancados antes dela ser decapitada. Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê dos olhos a luz. Aplaudamos todos com muita alegria os feitos heróicos de Santa Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê. Hoje também é o Dia Nacional do Deficiente Visual. A data tem o objetivo de conscientizar a população contra o preconceito e discriminação, incentivando o espírito de solidariedade humana. A cegueira é a falta de percepção visual, que não identifica luz e formas. Mas há várias escalas para definir a cegueira. Há vários tipos de cego. A maioria dos cegos ficou nessa condição em consequência da catarata e glaucoma, o que torna os países pobres os campeões nesse tipo de ocorrência. No próximo bloco, vamos falar de direitos humanos. Fique ligado, eu volto já. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 30 artigos que tornam explícitos os direitos à instrução, ao acesso a serviços públicos e a condições justas de trabalho, entre outros itens. Ela combate crimes como a discriminação, a tortura e o tráfico de escravos. Foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, com o propósito de que não se repetisse o genocídio da Segunda Guerra Mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um acordo vinculativo, mas, segundo o Comissário de Direitos Humanos da ONU, Zeid Ra'ad Al-Hussein, ela ajudou inúmeras pessoas a alcançar mais liberdade e justiça. Junte-se a nós e comemore o 70º aniversário da Declaração. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. 凡受刑事控告者，在未经获得辩护上所需的一切保证的公开审判而依法证实有罪以前，有权被视为无罪。 Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
Join us in raising awareness of basic human rights. Record yourself reading an article of the Declaration in your own language. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food. Stand up for human rights. Add your voice. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada como um padrão comum para todas as pessoas de todas as nações. Ela determinou que os direitos humanos fundamentais sejam protegidos universalmente. Ainda dentro do tema, falamos com o advogado Vitor de Saulo, da Comissão dos Direitos Humanos da subseção da OAB em Cajazeiras. Nós ainda vivemos numa sociedade que se faz necessária a presença dos direitos humanos de forma atuante, de forma pungente. Quem dera se todos nós pudéssemos viver, ter uma vida tranquila e em paz, sem precisar que esses direitos que nos parecem tão fundamentais e essenciais estivessem lá num texto, num papel escritos, né? Isso prova que nós ainda temos muito a avançar, que esses direitos eles foram conquistas de séculos, de pessoas que realmente deram a sua vida, deram o seu sangue para que hoje, hoje fazem 70 anos exatos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje nós estivéssemos no patamar que ainda não é o ideal, mas que já é um avanço comparado aos anos anteriores. Como o meu presidente da subseção sempre diz, né, a OAB é a voz da sociedade, é a voz do cidadão. Nós, advogados do nosso ministério, nós prestamos o serviço público, né, de auxiliar o ser humano a conseguir aquele direito que lhe foi tolhido, que lhe foi negado, que foi violado, seja por algum particular, seja por parte do Estado. E não poderíamos nós, advogados e advogadas, deixar de se organizar como nós fazemos para lutar de forma mais ampla, de forma mais eficaz, para prevenir, não só atuar quando já o direito está violado. Nós temos atuado fazendo visitas a hospitais, visitas a lares de idosos, visitas a escolas. A OAB ela se mobiliza. A comissão ela necessariamente não precisa ser acionada. Não precisa ser acionado. Nós, de ofício, tomamos algumas atitudes, mas sempre que há uma violação, que chega a nós uma notícia, ou alguém nos procura, nós tomamos a atitude de primeiro ir procurar saber o que está acontecendo. E aí, constatada realmente a violação, constatada aquela situação de agressão àquele direito humano, a comissão ela atua dentro das suas competências para tentar sanar, acionando o Ministério Público, acionando a polícia, sempre os órgãos competentes que já estão no seu devido lugar, encampados lá na legislação, como responsáveis por promover e garantir que esses direitos eles não sejam violados. Então, ela funciona tanto de uma forma preventiva, como de uma forma também auxiliando aquela pessoa que teve o seu direito violado a ter realmente aquele direito garantido, que deveria ser sempre a situação, né? Infelizmente, a gente ainda não alcançou, como eu dizia, o patamar ideal de sociedade em que nós tenhamos saúde de qualidade, educação para todos, as liberdades sociais, econômicas, os direitos civis e políticos garantidos efetivamente, né? Mas, a duras penas, nós vimos caminhando desde guerras do passado até o dia de hoje, para tentar fazer com que as pessoas conheçam e entendam que esses direitos eles não são direitos a mais. Na verdade, eles são os direitos mínimos que cada um deveria ter. Uma curiosidade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada o documento mais traduzido do mundo. Tem mais de 500 versões em línguas diferentes. Vamos ver agora o videoclipe da campanha do Conselho Nacional do Ministério Público, que comemora os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão. Essa é a música que todos deveriam saber a letra.
Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel. Irmãos, nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, nem de riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Toda pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. São seus direitos. São seus. Toda vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação. Ninguém sofrerá interferências em sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação. Todos têm direito de deixar seu país e de voltar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Todos têm o direito à segurança social e à busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Toda pessoa tem direito ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viuvez, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos. Saber a letra dessa música constrói uma sociedade mais justa. Fortaleça a Declaração Universal dos Direitos Humanos na celebração dos seus 70 anos. Uma realização do Conselho Nacional do Ministério Público com apoio da União Europeia. É isso aí. Vamos agora dar um passeio pelos fatos da região de Cajazeiras. A cidade de São João do Rio do Peixe tornou-se destaque nesse período natalino, quando instalou a maior árvore de Natal da Paraíba, segundo os assessores do prefeito. Com estrutura de 23 metros de altura, são mais de 2.500 lâmpadas e 14.000 LEDs. A decoração de fato dá um show de cores e efeitos.
O governador Ricardo Coutinho entregou a travessia urbana de São José de Piranhas, obra de mobilidade que beneficia mais de 20 mil habitantes do município. A obra consiste na pavimentação asfáltica do segmento urbano da rodovia PB400, que interliga as cidades de Cajazeiras e Conceição e ruas adjacentes à rodovia, proporcionando melhores condições de mobilidade das pessoas e dos veículos no perímetro urbano. A ação representa um investimento de R$ 1.700.000. Foram executados serviços de recuperação de calçamento, recapeamento da rodovia PB400 e de ruas adjacentes em CBUQ e sinalização horizontal e vertical. A presidente da Colônia de Pesca e Apicultura de Bonito de Santa Fé, Rafaela Miguel de Souza, que esteve em Brasília, mostrou-se muito feliz com a aprovação do projeto de decreto legislativo do Senado, que suspende os efeitos da portaria interministerial dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e do Meio Ambiente, que restringia a pesca de determinadas espécies de peixe em águas continentais na região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, abrangendo os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A cantora paraibana Daniese Santiago subiu no palco do Jampa Ville, em João Pessoa, para gravar seu primeiro DVD em carreira solo. A festa contou ainda com o show do grupo brasiliense Tribo da Periferia. Com 21 anos de idade, Daniese é referência no forró romântico. Ela traz no histórico passagem por bandas renomadas no segmento, como Moleca Sem Vergonha e A Loba. Há 1 ano e meio, vem se dedicando ao projeto solo, com o qual já emplacou diversos sucessos próprios, a exemplo de Amorzinho e Você Acabou de Me Perder. As duas canções, inclusive, ganharam videoclipes lançados na internet. Junto, eles somam quase 500 mil de visualizações. Natural de Uiraúna, Daniese começou sua trajetória na música bastante cedo. Aos 11 anos, ela já acompanhava o pai em shows que ele fazia pela região. A Prefeitura de Bonito de Santa Fé iniciou a obra de construção de mais uma passagem molhada, desta feita na PB 392, o trecho que liga o município, a cidade de Bonito, a São José de Caiana e que dá acesso à Vila São Luís, Sítio Areias e Estação. Essa obra é uma parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba. E ainda em Bonito, a Secretaria de Saúde, em parceria com a ONG Grupo de Trabalho Solidário, encerrou o mutirão da oftalmologia, campanha realizada com o objetivo de promover a prevenção, realizando uma bateria de exames oftalmológicos gratuitos para a população. Cerca de 10 profissionais realizaram os atendimentos e procedimentos e 635 pessoas foram atendidas, realizando exames e consultas com o oftalmologista, onde patologias foram descobertas e dado início aos tratamentos. Mais notícias regionais é só acessar coisasdecajazeiras.com.br. E o Dia Universal do Palhaço é celebrado anualmente em 10 de dezembro. Os palhaços são artistas que têm como único objetivo divertir e despertar um sorriso nas pessoas, sejam crianças ou adultos. Essa data foi criada para homenagear esses profissionais que ficaram populares através de suas participações em circos. Afinal de contas, um circo sem palhaço não é nada divertido. O Brasil é terra de diversos palhaços memoráveis, como Bozo, Carequinha, Pimentinha e Picolino, entre outros. Em Cajazeiras, o palhaço Remendo falou sobre a sua profissão. Muitos anos atrás, acho que a partir de 14 anos de idade, quando eu já gostava muito de circo. E primeiro eu comecei fazendo teatro. Comecei com 14 anos fazendo teatro e eu conheci um amigo meu que era de circo também, que hoje ele trabalha em circo, ele já era muitos anos de circo, de palhaço. E numa apresentação minha de teatro, eu conheci ele lá e ele foi fazer justamente a apresentação de palhaço também, nesse local. Eu fui lá onde ele gostou da minha apresentação, e eu gostei da dele, e falei para ele que gostava também muito de circo e queria entrar nessa carreira de palhaço. Ele falou, não, vou lhe ajudar. Vou lhe ajudar, você vai trabalhar comigo num show. E se você for aprovado nesse show, aí então eu vou levar você para o circo. Falei, tá bom. Foi onde começou tudo. Aí, então ele me levou para um show de palhaço, me ensinou algumas coisas.
E quando ele viu a minha vontade de circo, de palhaço, ele falou assim, não, você já nasceu com dom. Porque o circo é assim, palhaço, tem um palhaço que é formado e tem um palhaço que já nasce do dom, que é justamente o palhaço que praticamente já nasceu sabendo de tudo de circo. Palhaço engraçado, sabe mexer com as pessoas, sabe conversar com o público, com os telespectadores, entendeu? Então tudo isso faz parte do palhaço que já nasceu com o dom. Foi aí que tudo começou. O meu dia a dia hoje, praticamente eu venho dando ajuda aos meus amigos de circo, entendeu? Porque quando tem um circo na região aqui, na região de Cajazeiras, aqui pertinho, sempre eu estou ajudando eles. Me chamam para participar com eles, para ajudar eles também, como eu ajudo muito o pessoal de circo do Ceará, quando vem na região da Paraíba aqui. Ultimamente eu estou participando com eles novamente, porque eu já tive circos há uns anos atrás, já fui dono também fui proprietário de circo grande, circo pequeno. Hoje eu estou um pouco parado de circo porque eu vendi a minha companhia, depois que eu vendi a minha companhia de circo, montei para mim uns brinquedos de parque de diversão e hoje eu vivo mais de parque de diversão, festa de criança, essas coisas, mas também dou shows de palhaço, aniversário, casamento, batizado. Sempre não falta a oportunidade de ser chamado para esse tipo de evento. Sou um palhaço que não estou aposentado ainda. Às vezes a pessoa pergunta para mim, você se aposentou? Eu falei, não estou aposentado não. É o tempo que está pouco, tempo muito resumido. Mas nas horas vagas sempre eu estou participando ainda. Eu sempre estou no aniversário de criança, aniversário de adulto também. Muitos adultos gostam, que já me conhecem aqui de Cajazeiras há muito tempo como palhaço. Eles querem que eu faça parte do aniversário deles, que eu seja o palhaço. Eu falo assim, não, vou colocar outro palhaço. Não, eu quero você. Eu conheço você há muito tempo já. O engraçado é você, porque eu brinco com os adultos. Eu estando no aniversário de adulto, eu faço os adultos virar criança. As pessoas adultas tudo viram criança, porque eu já sei aquela malícia da criança pequena de mexer com a criança pequena e mexer com os adultos. Então tenho duas partes, tipo mexer com o adulto e mexer com a criança, divertir os dois ao mesmo tempo. Remendo surgiu de justamente um amigo meu, grande amigo meu, que eu tenho o maior respeito por ele, gosto dele muito de coração, que é Rivelino Martins. Um certo tempo atrás, Rivelino Martins me chamou para fazer um show, uma apresentação de palhaço num local que tinha mais adulto. Eu falei, Rivelino, eu não posso porque eu estou com a roupa de palhaço e minha roupa foi emprestada, prejudicou outra pessoa. E no momento eu estou sem minha roupa. Ele falou, se eu arranjar uma roupa para você, você vai? Eu falei, vou. Aí de repente Rivelino chega com a roupa toda rasgada. Aí ele falou assim, dá um jeito essa roupa aí, me diz o que você vai fazer amanhã com essa roupa. Peguei essa roupa, levei para uma costureira costurar essa roupa. Ela deixou a roupa toda cheia de remendo. Isso praticamente já fazia uns 5 anos que eu estava de palhaço, que eu trabalhava de palhaço. Aí ele falou assim, por que você não bota essa roupa rasgada, por que você não bota seu nome de remendo? E foi aí que começou o nome Remendo. Até hoje, acho que está mais ou menos com uns 25 anos com esse mesmo nome de Remendo. Nunca mudei esse nome, justamente porque o pessoal, a minha família de circo que me conhece, todos que já participaram comigo, no circo que eu já participei também, todos já me conhecem como Remendo. Então não tenho mais como mudar esse nome. Se mudar o nome, ninguém vai saber quem sou eu mais. O que é que deixa Remendo triste? O que me deixa triste é quando eu vejo alguém triste. Aí eu fico triste porque eu sei que todos também passam por dificuldades. E até às vezes eu estou alegre, mas quando eu sei que alguém está passando dificuldade, quando eu começo a pensar que aquela pessoa, muito amigo meu, está passando dificuldades, aí eu fico triste. Às vezes até nem posso ajudar porque essa pessoa está longe, eu sei que está passando necessidade, passando aperto assim na vida, alguma coisa que desemocionou, então é isso aí que me deixa triste. As maiores dificuldades de ser palhaço é não ter um apoio, principalmente das prefeituras, assim, vamos dizer que não temos os apoios quando a gente chega numa cidade com circo, é a maior dificuldade, porque não tem terreno. Às vezes, quando tem um terreno para a gente colocar o circo, tem pessoas que ficam xingando, esse circo veio para aí, num lugar apertado desse aí, vai ficar incomodando aqui as pessoas, os vizinhos. E o que a gente precisava mesmo, realmente, era de um
um terreno na cidade que fosse próprio para colocar circo, parque de diversão, entendeu? Isso são as dificuldades, a gente mesmo fica triste nesse momento, assim, quando as pessoas chamam para a gente ir para uma cidadezinha, quando a gente chega lá não tem um local apropriado para a gente ficar. Aí às vezes fica chateado, fica triste, o pessoal, mas coloca aí, dá um jeito de colocar o circo, mas não tem o que fazer. Porque a gente não tem como fazer um terreno, porque não é o lugar da gente. É isso aí que deixa a gente triste às vezes. A brincadeira que não pode faltar é morto e vivo. Essa brincadeira aí, no circo aí, é uma brincadeira que todas as crianças, quando a gente chama assim, cada 5 crianças para brincar, ou 10 crianças, a criançada já vem no tempo de se despedaçar, para querer brincar com o palhaço. Até mesmo às vezes as mães, ela vai, fica empurrando a criança para ir brincar com a gente, a criança às vezes fica um pouquinho acanhada. Mas aí não existe melhor alegria no circo que os palhaços brincando com as crianças. E chegamos ao fim do 15º episódio da primeira temporada do programa Coisas de Cajazeiras na TV Diário do Sertão. Com este episódio final, vamos dar uma pausa nas nossas produções, prometendo voltar no ano que vem, com uma nova roupagem, um novo formato e até um novo dia e horários para a exibição do programa Coisas de Cajazeiras. Da música do dia, o sanfoneiro que amou e cantou muito o seu povo, o rei do Baião Luiz Gonzaga, o aniversariante de hoje, 13 de dezembro. Um abraçaço para a advogada Catarine Rolim, para o fisioterapeuta Heuri Whittle, para o empresário Laurineto Bezerra, da Saines Comunicação, para o também empresário Alan Peterson, da Inforprinter, para a enfermeira Ana Cláudia Rodrigues, para os professores Elieusa Uchoa, Marilene Luna e Nilmar Feitosa Galvão, para minha eterna vizinha Dondon Pires, para Maninho, o Arquimedes Neto, para José Bezerra Gomes, o Louro da Livraria, para os primos Silvana Moura e João de Deus Filho e para a tia afim Franciene Rolim Dias. Muitos abraçaços aos camaradas de agora, aos colegas de trabalho, aos amigos distantes e aos amigos da vida toda. Agradeço as centenas de interações de amigos e admiradores através dos meus perfis nas redes sociais. Ao meu povo de casa, um coração de agradecimento pelo apoio contínuo. Obrigado a todos pela audiência nestes 15 episódios. Obrigado ao visionário Peterson Santos pelo convite, ao competente José Dias Neto e todos da equipe pelo trabalho e pelo apoio e pela liberdade editorial. Até a próxima temporada do programa Coisas de Cajazeiras na TV Diário do Sertão. Tchau, tchau. De novo, chachando, olha eu aqui de novo, para chachar, olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo, para chachar, olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo, para chachar.